Bom dia, Rogério Nubor, podcast Cidade em Debate. Hoje nós estamos aqui na cidade de Campinas, na Facamp, dentro da Unicamp. Nós estamos fazendo a cobertura do Fórum Brasil de Gestão Ambiental. Hoje conosco aqui na bancada, o nosso prefeito da cidade de Monte Alegre do Sul, Edson Rodrigo. Bom dia, prefeito. Bom dia, uma satisfação estar aqui na Cidade em Debate, nesse Fórum Brasileiro de Gestão Ambiental, aqui na Facamp, na Unicamp. É um prazer, principalmente não só como prefeito de Monte Alegre do Sul, mas como presidente da região do Circuito das Águas Paulista, em nome de todas as prefeituras, trazendo esse tema e inclusive as ações que nós estamos fazendo aí, que certamente vai servir como referência para outras regiões do nosso estado, a quem dera até do Brasil. Prefeito, o senhor comentou agora há pouco que o senhor, além de representar a cidade de Monte Alegre do Sul, o senhor está representando algumas cidades da região e também os consórcios, tanto da parte de turismo e de meio ambiente. O senhor poderia falar um pouquinho sobre esse assunto para a gente, por gentileza? Sim. Só para as pessoas entenderem, um consórcio é uma união de prefeituras, pode ser até privado em conjunto, mas foi aí instituído pelo governo federal, salvo me engano, em 2003, pelo governo Lula na época, a qual acreditava que os municípios, as pessoas, elas moram na cidade, mas vivem na região. Então, uma forma da gente criar política pública com êxito é você integrar os problemas. Então, nada melhor que você pegar os principais problemas de cada região do Brasil e a gente poder aí trabalhar de forma mais focada e direcionando o dinheiro público com mais eficiência. Por exemplo, se o problema de uma região está sendo a saúde, a ideia é que tenha um consórcio de saúde, para a gente poder aí, imagina você dividir entre os municípios a contratação, criar uma central de especialidade médica e trazer vários médicos para atender, fica mais barato que um município A, B, C querer ter todos os tipos de médico. E aí, se a região é industrial, se ela é turística, se ela tem uma vocação de área de APP, preservação, então a gente segue aí com essa questão de se consorciar para a gente poder ganhar e criar força. No Circuito das Águas, que é uma das regiões que mais tem fluxo turístico hoje no estado de São Paulo, uma região que tem mais de 35, recebe 33 vezes, desculpa, a população, o número de população nosso, que corresponde a mais de 10 milhões de pessoas. Falar que a gente não tem impacto é mentira, porque quando a gente recebe 33 vezes a nossa população, é o que acontece um pouco no litoral. Quando as pessoas elas vão para a praia no verão e superlota, eu já vi, todo mundo viu, que chega a faltar água para quem mora nessas cidades. Talvez por uma falta até de planejamento e prioridade, que se consorciasse poderia ser um problema que a região tentasse solucionar de uma forma conjunta. Já na nossa questão aí do Circuito das Águas, a gente sabe aí que as pessoas, quando aumenta o fluxo turístico, é 33 vezes mais a geração de lixo, é 33 vezes mais o consumo de água, de energia, entre outras questões. Mas então você é contra esse fluxo. Não, muito pelo contrário. O Circuito das Águas tem ainda capacidade para dobrar o número de fluxo turístico durante o ano. O que a gente está aqui no Fórum Brasileiro é discutindo as ações que nós temos que fazer para não gerar um impacto e poder aí alavancar a economia de uma forma sustentável, com várias parcerias, ações que nós estamos vendo aqui nas exposições, nos palestrantes, que certamente vai fazer a diferença. Então, o consórcio de turismo, ele tem sim essa visão da necessidade econômica para poder mostrar que o Circuito das Águas Paulista, se não for o maior hoje destino turístico do interior de São Paulo, talvez um dos maiores e que a gente possa estar preparado. E afinal, lembrando sempre, turismo não é quantidade. Turismo em massa, ele traz geralmente impacto, ele é qualidade. Queremos trazer pessoas aí que possam deixar aí o desenvolvimento econômico na cidade, mas também deixar divisas para o município para a gente poder incrementar o nosso PIB e, consequentemente, contribuir com o desenvolvimento do Brasil. E, nesse sentido, nós também temos um outro consórcio que eu presido, que é o de resíduos sólidos. Resíduos sólidos, para quem não entende, eu vou falar de uma linguagem mais simples, é o lixo.
O problema é que nós hoje aterramos praticamente no Brasil mais de 95% daquilo que gera de lixo e, infelizmente, se a população soubesse, 80% disso que é aterrado é resíduo. Ele poderia ser reaproveitado para ser inserido de novo na cadeia aí, da produção, da economia. E o CISBRA ele desenvolveu um plano regional de resíduos sólidos, aonde se torna e se prova que é sustentável a gente poder aí trabalhar todos os tipos de resíduos que é gerado, mas quando a gente coloca em volume de 13 municípios, se torna inclusive viável a gente separar locais de entrega, colocar locais de triagem, até mesmo a destinação final, aí se torna vantajoso você ter um carreto, ter uma carreta para poder levar nos pontos mais ideais. Esse plano, por exemplo, nas 3 cidades, ele foi inclusive identificado aonde era o melhor lugar para, por exemplo, ter a central triagem de papelão, aonde era o melhor lugar para colocar uma máquina que nós já adquirimos mais de 4 milhões de reais para triturar resto de construção civil e poder utilizar na manutenção das estradas rurais. Afinal, até quando os municípios vão continuar desmatando e tirando cascalho para poder manter a estrada rural? Creio eu, como cidadão, que a gente está vendo que uma hora vai acabar o cascalho. E a gente tem aí que ter alternativas. Então, construção civil é um grande problema que a gente tem e muitas cidades a gente vê aí, quem já, não vou falar para não ser deselegante com nenhum município, mas tem cidades que a gente vai lá que a gente vê que na calçada é cheio de resto de imóveis, é cheio de construção civil, caçamba, as pessoas jogam isso na montanha, impactando na área de APP, e nós queremos, na verdade, que tanto o privado quanto o público destine nas cidades o resto de material de construção e, por exemplo, vamos triturar para poder aí melhorar as nossas estradas rurais. Então, a ideia, e tem tantas outras ações, a nossa ideia realmente é ter um planejamento regional integrado e aonde é muito mais fácil, obviamente, a gente resolver os nossos problemas de forma conjunta e ter técnicos especialistas para poder nos auxiliar. Perfeito. Eu quero, primeiramente, parabenizar o senhor por essa ação. Além do trabalho com o podcast, esse assunto é muito pertinente. Eu fui durante 4 anos, conselheiro do meio ambiente na minha cidade. E até uma pergunta que eu gostaria de saber do senhor, como que está o envolvimento da população da região e dos condemas dos municípios, como que se os consórcios têm contato, como que é esse envolvimento com a sociedade civil organizada? Você sabe que o CISBRA, não na minha gestão, mas anteriormente, eu estou como prefeito há 2 mandatos, mas teve um grupo de prefeitos que, salvo me engano, eles foram na Ásia para poder conhecer algumas ações diferentes na questão aí da população. E olha que interessante o que é uma questão chamada cultura. Nós precisamos no Brasil mudar a cultura das pessoas. É lógico que a educação é importante, porque a gente precisa na base mudar um pouco o olhar e a visão dessas crianças, da importância do impacto ambiental, para não acontecer o que vem acontecendo hoje na questão aí mundo afora do aquecimento, entre tantas outras questões. Mas lá na Ásia eles identificaram, por exemplo, que a população ela paga em cima daquilo que ela gera. E olha que interessante, em cada bairro, eu não posso dizer porque isso está no histórico do CISBRA, eu não estive pessoalmente, mas eu achei lindo o projeto. Você ter ecopontos nos bairros e você entregar. Você entregou, você pesa o lixo. Você pesa, olha, dona Maria, então você está me entregando aqui dois lixos, por exemplo, e você então vai pagar tanto disso daí. Para não ser desproporcional, toda a população, os que são bons pagam o mesmo valor daqueles que são ruins. Em outro lado, olha que interessante, a dona Maria ela pode entregar 2 quilos, por exemplo, de um material que ele é reaproveitável. Então, ao mesmo tempo que de um lado gera custo, do outro gera economia, renda, e pode ser abatido para ela revertido como outras ações, aí depende de cada política pública da cidade, abatido em IPTU, entre outras questões. E aí, eu tenho certeza absoluta que as pessoas começam a se sensibilizar e entender a importância disso daí. Hoje, obviamente, que nós como seres humanos e como prefeitos, temos que deixar muito claro, o poder público ele tem a importância e o papel fundamental de criar alternativas, de poder explicar. No CISBRA, a
gente mostra, as pessoas não sabem que o caminhão de lixo ele passa pegando a coleta na cidade, dali vai para um transbordo, do transbordo vai para um aterro, e cada vez que a gente aterra uma tonelada, a gente paga. Salvo me engano, hoje está em quase 200 e poucos reais só o transbordo, fora o aterro, para a gente poder destinar o lixo. Então, cada vez que a prefeitura, a minha cidade, por exemplo, que é pequenininha, tem 9 mil habitantes, a gente tem um custo aí anual de mais de R$ 500 mil. R$ 500 mil. Sabe quantos médicos daria para ter nas unidades de saúde? Eu sei. Imagina uma cidade como Campinas, uma cidade como Amparo, etc e tal. Ah, mas a prefeitura eu tenho a obrigação de colocar. Ok, você tem a obrigação, mas a gente também tem que lembrar, a gente está vendo o que está acontecendo no mundo. Não adianta agora todo mundo achar que vai virar... eu acho que é importantíssimo a gente ajudar todo mundo, mas não adianta ajudar só momentaneamente. A gente tem que primeiro ajudar mudando a nossa conduta daquilo que nós fazemos. Então, as alternativas aí que a gente vem trazendo e buscando principalmente é para poder mostrar que se cada um fizer a sua parte, o poder público, criar política pública para isso, o mundo e a nossa região, ela tem jeito. Nós estamos aqui na Facamp, na Unicamp, junto com o Fórum Brasileiro de Gestão Ambiental, tentando trazer mais pessoas para a gente poder pegar as diferentes experiências positivas e negativas que cada um teve e implantar na nossa região de uma vez por todas, quem sabe assim como foi feito na ONU com os países assinando lá, né, essa visão 2030, os prefeitos da nossa região possam assinar deixando as suas bandeiras políticas de lado, as suas ideologias e pensar na nossa região como um todo. Região de Campinas, Bragança Paulista, Circuito das Águas, Piracicaba, pode ser uma região que vire referência para o Brasil, até porque aqui nós somos próximos, nós somos, graças a Deus, aí temos pessoas do bem, temos empresas do bem e eu tenho certeza absoluta que a gente vai poder aí fazer uma grande diferença. Nessa linha, hoje, aqui até um dos motivos que me passaram da presença e da atuação do senhor aqui, vocês assinaram um convênio, foi assinado hoje entre o consórcio e a FBGA, né? Só que eu gostaria de falar um pouquinho sobre qual vai ser o objetivo desse consórcio. Isso, Convênio? nós fizemos um conselho gestor, como se fosse um termo de cooperação técnica, com vários atores importantes nesse processo, até porque o poder público, a prefeitura, ela tem que criar a política pública. Eu nunca fui um prefeito de querer dizer eu faço, muito pelo contrário, até porque se a gente traz pessoas para decidir em conjunto, concorda que a chance de errar é menor? E se porventura errar, não vai cair todo mundo massacrando o prefeito, como muitas vezes quando ele quer centralizar. Se a gente chama as pessoas para poder decidir em conjunto, inclusive a sociedade no seu momento, a gente vai ter êxito naquilo que nós vamos fazer. O Circuito das Águas Paulista, junto com os 9 prefeitos, com o consórcio, nós estamos criando esse grupo gestor, esse comitê, onde vai nos ajudar a trabalhar a política pública de gestão ambiental na nossa região. Nós estamos colocando o consórcio de turismo, consórcio de meio ambiente, de resíduos sólidos, estamos trazendo aí o próprio fórum e vários outros atores que vão ser importantes para nos ajudar a criar um plano regional aí com uma visão integrada e certamente ser expandido isso para o estado de São Paulo e para outros locais do Brasil. Isso só foi possível por quê? Porque o poder público está descentralizando um pouco esse poder e está realmente dizendo para a sociedade civil, para todas, né, para ONGs, terceiros setores, para os consórcios, dizendo, olha, vamos juntar, vamos unir força, vamos pegar, por exemplo, o que tem de melhor de reciclagem, sustentabilidade no município A, B, C, D, ou se não tem, vamos buscar alternativa e vamos implementar aqui. Vamos trazer política pública de fato e, novamente, lembrando, não é só ecologicamente correto, tem que ser socialmente justo e a gente tem que ser também economicamente viável e a gente tem que ser ecologicamente correto. Então, a gente quer trazer o tripé da sustentabilidade para poder fazer da região de Campinas, região do Circuito das Águas, região de Bragança Paulista e Piracicaba, um exemplo no estado de São Paulo. Perfeito. Em primeiro lugar, até vou sair da condição de apresentador como cidadão. Parabéns pelas iniciativas. É algo louvável. Deixar um legado. Vocês estão deixando um legado com essas políticas públicas que vocês estão criando, envolvendo esses outros agentes que
Hoje estava aí Ministério Público, Fórum Brasil. Parabéns por essas atitudes. Gostaria de deixar uma última mensagem para o pessoal que está nos assistindo. Já gostaria de dizer também que, como entidade civil, pode contar com o apoio do nosso podcast, do nosso grupo de mídia, Cidade em Debate, para poder estar ampliando esse debate na região de vocês lá. E, por favor, deixa um recado que o senhor gostaria de deixar para o pessoal que está nos acompanhando. Olha, eu quero deixar até uma reflexão. A gente escuta muito falar o governo federal e não do presidente Lula, assim era no Bolsonaro, assim era nos outros presidentes, sempre falar da Amazônia, o pulmão do Brasil e da recuperação, desmatamento, etc e tal. Gente, é muito louvável, é extremamente importante, mas nós temos que lembrar que o impacto principal ele está onde as pessoas vivem, que é nas cidades. Se a gente tivesse noção o número de geração de resíduo, que a gente torna ele como lixo e a terra todo dia, o quanto impacto isso gera, nós vamos entender talvez o quanto a gente deixa de contribuir com o meio ambiente e acaba contribuindo com o aquecimento global. A gente precisa ter política pública mais voltada diretamente no município onde a pessoa está, com muita e muita educação ambiental. Eu disse há pouco aqui no evento que as pessoas elas não têm noção como funciona ser prefeito numa cidade aqui de Campinas, ou na minha cidade, ou em outra. 25% do orçamento ele tem que ir para a educação, no mínimo. 15% na saúde no mínimo, até 54% folha de pagamento. Isso em qualquer cidade, São Paulo, Monte Alegre, qualquer cidade, né? Curitiba. E aí sobra 6%. 6% para o prefeito fazer cultura, esporte, turismo, ações do meio ambiente, preservações de enchente, defesa civil, entre outras coisas. E aí quando você pega a lei de responsabilidade fiscal ou um município igual o meu, que eu peguei um orçamento de dívida e estou quitando agora quase 10 milhões de reais de precatório, sabe quanto sobra? Nada. Então a gente precisa de fato entender um pouquinho, ter uma maior participação da população, mas saber que é possível fazer. Na minha cidade, Monte Alegre do Sul, eu gostaria de deixar aí meus contatos, meu Instagram é Edson Rodrigo, né, tanto de prefeito quanto pessoal, só acessar lá Edson Rodrigo, _ tour, se for melhor para localizar, para a gente poder trocar essas ideias. Queremos que as pessoas que nos ouçam, que queiram trazer contribuição, porque crítica tem todo dia, na televisão, no Facebook, no Instagram, em tudo quanto é rede social. Mas quando você tem políticos que aceitam sugestões, e olha, eu não sou candidato à reeleição, já sou reeleito, mas é possível, como presidente ainda da região, a gente poder trazer ainda sugestões para a gente poder deixar um legado. Então, estou convidando as pessoas para poder agregar, entra lá, traga contribuição. Eu respondo pessoalmente, não tenho assessoria para isso não, faço questão da gente poder contribuir. Mas, por exemplo, uma cidade igual a minha, de 9 mil habitantes, a gente tem orgulho de estar entregando o mandato agora com um convênio assinado com o Estado, aonde Monte Alegre do Sul vai ser talvez uma das primeiras cidades do Brasil a ter 100% tratamento de esgoto terciário, ou seja, tirando tudo quanto é material pesado da água para represar em Amparo e Pedreira, aonde vai ser responsável por abastecer pelo menos 5 milhões de pessoas da Grande Campinas. Olha a importância que as cidades vizinhas elas também têm, mas principalmente esse legado de um convênio de mais de 90 milhões de reais, que seria impossível uma cidade pequena conquistar e ter isso daí. A nossa cidade, nós conseguimos aprovar uma lei onde qualquer construção acima de 100 ou 150 metros, e queremos baixar isso daí, tem que ter o sistema de reaproveitamento de água de chuva. Agora nos comprometemos a mandar uma nova lei que qualquer área rural vai ter que ter fossa séptica, vai ter que ter fossa biodigestora, não contaminando o solo. Até no cemitério demos respeito na nossa cidade. Lá, qualquer enterro tem que ter um invólucro para não ter contaminação de solo. Então, várias ações ambientais, por pequenas que sejam, às vezes, a gente sabe que faz a diferença. O que a gente precisa, muitas das vezes, é que as pessoas que estão do outro lado e vivem de críticas possam chegar e ter acesso para poder contribuir. Eu sou um prefeito que eu aceito contribuição, mas a gente precisa saber da importância de cada um, do legislativo, que o papel é fiscalizar o prefeito, mas também é o de buscar alternativas, tá a crítica e tá a solução, buscar recursos também para poder ajudar em qualquer prefeitura, né? É o da sociedade civil que muitas vezes reclama, mas no seu dia a dia será que faz a sua ação como cidadão? E é de nós prefeitos
que muitas vezes somos desunidos. Somos desunidos porque muitas vezes a gente vai em Brasília, ou vai em São Paulo e chega lá para bater, para falar governador ou um presidente da República, nem atendidos somos. Agora imagina se a gente pegar toda a nossa região, São Paulo tem 645 prefeitos, e ir lá sentar com o governador, será que ele não vai ter um olhar diferenciado? Será que nós formos a Brasília e pedir uma agenda com o presidente da República, seja ele quem for, para poder trabalhar interesse, não vai ser diferenciado? Nós precisamos deixar os nossos egos de lado e precisamos unir forças para o interesse realmente que a gente possa ter o Circuito das Águas Paulista, região metropolitana de Campinas, Bragantina e Piracicaba como um grande diferencial e alavancador ambiental e econômico do estado de São Paulo. Eu tenho certeza, e a gente vai estar aí junto, se Deus quiser, aí com a Cidade em Debate, discutindo o que vai acontecer depois deste fórum como resultado. Não adianta anualmente ter o fórum e a gente só ficar falando as mesmas coisas. Temos que sair daqui com uma missão da gente poder ter resultado e no próximo fórum falar, olha, do fórum do ano de 2024, conquistamos isto. Qual é a meta para o próximo ano? E aí sim a gente vai ter um planejamento que a gente vai fazer a diferença na vida das pessoas. Muito obrigado. Perfeito. A gente poderia ficar aqui abrindo, poderíamos começar a falar sobre as represas que estão sendo instaladas na região, que justamente vão abastecer a água de toda a região, praticamente, da região metropolitana de Campinas. Então, sim, já gostaria de deixar o convite para uma visita oficial no nosso estúdio, para a gente poder fazer um programa sem se preocupar com o tempo, que assunto sobre essa questão ambiental não falta. E uma pessoa que fala de forma franca e aberta como o senhor, eu quero parabenizá-lo. É gostoso de poder ter esse debate aberto com o representante do poder público. Eu acho que nossa audiência merece justamente isso, é isso que eles buscam no nosso programa. Gostaria de agradecer a sua presença, parabenizar pela sua participação no fórum, pelas ações que o senhor tem feito e refaço o convite para nos visitar. Muito obrigado. Como eu falei, nós estamos aqui o Circuito das Águas Paulista para dar as mãos para o prefeito de Campinas, Piracicaba, região metropolitana, para dar a mão para o governo do estado, para o governo federal, independente de posição política, porque quando a gente tem muita ideologia, a gente só arruma confusão e ninguém ganha com isso. Hoje nós temos as pessoas que estão no governo, eu acho que a gente precisa dar as mãos e falar, vamos trabalhar junto? E daqui 2 anos, 3 anos, 4 anos, cada vez cabe à população decidir se ela quer mudança ou não quer. O que a gente não pode jamais é ter o individualismo quando a gente tem assuntos tão iguais, como, por exemplo, a gente tem aqui na Unicamp, que é uma referência, um tesouro que a gente tem aqui em São Paulo, na nossa região, que atende gente do Brasil inteiro, mas muitas vezes, por exemplo, a gente acaba não estando aqui para poder ouvir e ver as dificuldades também que deve ter, e muita, para poder buscar soluções sempre melhor atender a população. Muito obrigado e um abraço a todos. Pessoal, quero agradecer a audiência de todos, agradecer a presença do prefeito e continuem nos acompanhando, siga nossas redes sociais,